Iniciando a gravação, vamos dar continuidade nos estudos, né? E já estamos gravando, ok? Então temos aí artigo 10º. Vocês gostariam de comentar o que vocês podem destacar aí do artigo, que puderam observar aí de que realmente deu alguma utilidade para nós e as considerações sobre risco de viés, né? Uhum. Deixa eu ver. Artigo 10. Esses esforços para alimentação e nutrição no contexto da atenção primária à saúde no Brasil, 2020. Bom, tem alguns artigos que são bem parecidos, assim, né? De trazer as políticas existentes no Brasil e tal. Nesse artigo, ele apresenta, né? Ele fala bastante da má alimentação como o principal fator de risco, né? Para reduzir os anos de vida. Fala que é pior que o álcool, que o tabagismo, o sedentarismo. Aí ele fala a importância da atenção primária à saúde, né? O SF, o papel de diminuir a mortalidade infantil, infecções e tal. E fala de alguns programas, né? Fala do programa Saúde na Escola, fala desse VAN, Vigilância Alimentar e Nutricional, fala da cobertura também populacional que ele tem, de 20 e poucos por cento. Fiquei pensando se é um número bom, se é pouco. E aí ele fala também do programa de prevenção de carência nutricional, suplementação de ferro, vitamina, enfim. Eu achei um pouco a questão da metodologia, ele não fala tanto, né? Pelo menos ao meu ver, assim. Ele não citou assim como que eles escolheram os documentos, citaram algumas ações, né? Não sei se faltou alguma. E não tem uma análise assim muito crítica das ações em si, eu achei. Achei ele mais geral, assim, não aprofundou tanto. Bom, deixa eu falar. Na verdade, isso aqui é um artigo. Eu não considero tanto um artigo científico, né? Isso aqui é mais parece algo mais de relato. Ele faz uma compilação, na verdade. Para mim, isso aqui é mais uma compilação do que um artigo, né? Porque ele, mesmo a proposição, ele não tem uma proposição, não tem um objetivo, né? Bem claro assim. E o que ele coloca, na verdade, acho que é uma base teórica nutricional, né, da alimentação e os órgãos envolvidos, e que dá uma boa base conceitual, nem tanto conceitual, mas uma base histórica um pouco mais, né, falando quais os órgãos envolvidos e tal, desde do macro, né, Nações Unidas, entre ele cita a FAO, né, e também dentro do Brasil, que é a ANAN, né, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a VAN, né, como a Marcela já citou. Eu acho que o que eu aproveitaria aqui desses dados, né, epidemiológicos, tanto de adultos e crianças, né, que eu acho que poderia se aproveitar aqui na página 2, né, e ele fala das evoluções que teve também, né, eu concordo, né, com a Marcela, que será que realmente houve isso, né? A gente fica um pouco desconfiado, né? Porque os números são bons, eu achei, na minha opinião. E também ele aponta algumas necessidades, né? Por exemplo, necessidade de saúde do território, né? Que considerando ainda esses critérios de riscos, vulnerabilidades que tem, e né, falta ainda algumas coisas, né? Ele fala que tem, apesar da consolidação da estratégia da família, da PS, né, tem
tem coisas para avançar. Eu achei que tem um dado que eu acho que é bem legal aqui da PNAD, CISAD, é bem aqui no último parágrafo aqui, dessa página 2 aqui, ali acima do principais assuntos de alimentação, ele fala, atualmente há 43 mil equipes de ESFs de todos os municípios, atendendo mais de 98%, sinal que nem todos ainda aderiram, né, da estratégia da família, atendendo 133 milhões de brasileiros, ou seja, 63% da população brasileira. Será que esse restante uma parte dela é privado, que não é coberto? Para mim isso também não ficou muito claro. Então, se é coberto, o que é coberto, né, e do que não é coberto. Na página 3, eu falo da questão um pouco mais alimentar, os dados do CISBAN, também ele traz o elemento da Bolsa Família, né, os beneficiários, só que em termos muito gerais, né? Por exemplo, fala assim, no primeiro trimestre de 2019, 4,6 milhões de crianças, cerca de 329 mil gestantes, tiveram seu estado nutricional avaliado pela equipe da PS, a fim de cumprir uma das condicionalidades da saúde para recebimento do benefício. Então, você percebe? Existe uma condicionalidade, né? Que é o recebimento do benefício, que é o programa Bolsa Família. Então, acho que ele deu uma entregada, que a assistência social não está muito aí com realmente a parte nutricional. É uma crítica que eu faço, obviamente. Eu acho que, em termos de ações, não vi praticamente nada. Ele discute um pouco mais as estratégias, né, de um ponto de vista mais geral, mas muito pouco assim, né, em termos de ações. Aí, por exemplo, nesse na mesma página, fala ali embaixo, né, ainda na coluna da esquerda, falei, observa-se a redução do consumo de alimentos in natura e minimamente processados, como arroz, feijão, e aumento do consumo de alimentos processados. Eu vejo assim um pouco de contradição falando do avanço, muitas vezes, aqui já melhorou bastante essa parte de saúde, mas como que melhora se o consumo de alimento in natura ele diminui e aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Ou a minha pergunta é, será que o que não avançou tanto é a questão mais da adesão das pessoas, porque apesar da oferta de programas de vida saudável, mas os costumes e as tradições, né, ou essa questão dos ultraprocessados ou industrializados, ainda a rapidez, sei lá, da propaganda, isso, aquilo, do que é empurrado, isso ainda as pessoas não conseguem deixar o ultraprocessado substituir pelo in natura. É uma questão cultural, né? E reverter esse processo, né? Deve ser um processo extremamente difícil. Eu estou falando isso porque eu acho que a gente está numa luta muito desigual. A gente fala muito de números macros, fala muito da OMS, da FAO, disso, daquilo e tal, mas no fundo, o que se fala, tal, mas do que está acontecendo de fato, eu acho que ainda é uma batalha que a gente está perdendo feio. A obesidade está crescendo avassaladoramente e, apesar de aumentar os programas, não está havendo declínio, né? Do que se mostra de declínio através dos programas, os programas duram o quê? 6 meses, 1 ano, entendeu? Né? Algumas ações não viram programas que realmente vai ampliando e, né? Então isso que
Isso é uma discussão que eu estou trazendo aqui. Ele fala de promover ambientes com alimentação adequada e saudável, de alimento saudável nas escolas, articular a agricultura local, criação de hortas comunitárias e tal. Tudo isso a gente vê em vários artigos, né, inclusive aqui, mas ainda, né, você vê aqui na tabela 1, ele fala bastante sobre ele, ele mostra um pouco desses marcadores de consumo alimentar, né, bebidas adocicadas, ainda é extremamente alto. Né? E só terminando aqui, né, para não tomar mais tempo aqui, infelizmente faltou muita criticidade, né, dentro desse artigo, por isso que eu acho que ele é mais um relato, né, e eu acho que ele tem uma afirmação muito positiva, coisa que eu acho que em termos de artigo ele é pobre. Por exemplo, na conclusão aqui na página 6, no último parágrafo, assim, são reconhecidos e inquestionados os ganhos em saúde para todos os brasileiros, pela adoção no Brasil do sistema, né, considerando que a alimentação inadequada e certa lideram o fator de risco que mais contribuem para a carga de doenças brasileiros. O desafio da agenda da alimentação no Brasil está relacionado à ampliação de acesso e ao cuidado longitudinal e integral para um número cada vez maior de brasileiros. Eu não sei se é isso. Não sei. É ampliação? A gente está discutindo isso? Né? Eu acho que, para mim, a gente não está discutindo a questão principal, que é a questão cultural. Você não é só uma questão tão simples de programas e tudo. Né? Então, nesse sentido, eu achei que foi pobre porque não trouxe um debate mais, vamos dizer assim, paradoxal, mais contraditório, né, nesse sentido. Então, da minha parte, é isso, desse artigo 10. Oi, Steve, só para não contrapor, mas assim, para embasar... Pode contrapor, porque o terceiro elemento sempre é para isso. Pode me eu sei, mas assim... Não. Na realidade, o que eu entendi no artigo, concordo, é que na realidade ele faz uma narrativa aqui de uma abordagem que ele não vai na causa raiz, né? E se a gente vê os programas, são programas corretivos e não preventivos na sua implementação. Então vamos lá, o que eu quero dizer, e ele fala aqui na página, acho que é 4, peraí, ele dá um dado estatístico, achei bem interessante na 4. Brasil, olha só, entre as pessoas, aí existe um alinhamento. A hipertensão, 36% tem obesidade e 74% excesso de peso. Diabetes, 75% com excesso de peso e 37% obesidade. E hipertensão, 80% com excesso de peso. O que eu quero dizer? Logicamente, ele fala de um dado legal, que vai muito no estudo que está sendo feito, atrelar obesidade com fatores, né? Vamos dizer assim. E o que ficou muito evidente para mim é que ele vê muito os programas. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que ele fala que a alimentação e a saúde é um direito constitucional do brasileiro, né? Então, isso daí, para mim, alimentação é um direito, né? Dentro de uma Constituição, então eu vou lá e vou querer que eles paguem o meu supermercado. Eu não vejo muito bem por aí. Mas aonde que eu quero chegar? É que que a atenção, quando ele fala da atenção básica primária, eu não vejo na atenção básica primária, e nem aqui no discurso dele, uma questão da obesidade. Ou seja, de você fazer um trabalho antes que a pessoa adquire a obesidade, né, ou excesso de peso. E sim, eles vão tratar na saúde da família com... Aí sim tem os programas do diabetes, do hipertenso, né? Então, eu acho assim que fica não confuso, mas a questão da política que se implementa,
Então você está falando de cuidar da diabetes, mas você da Travou. hipertensão pela obesidade. E não se tem ainda um trabalho muito forte em obesidade dentro de políticas públicas, né? Daqui para mim ficou muito assim, travou? É assim, eu não vejo, né, que a obesidade, né, é considerado, lógico, a gente sabe que mundialmente o Brasil está possivelmente 68% dos brasileiros até 2030 estejam obesos, isso daí é uma tendência, se agrava com a pandemia, né? Mas o que eu quero dizer, eu não vejo que isso está ligado à política, entendeu? A obesidade, e sim às doenças. Então a gente está tratando doença. Então você não está indo na causa e sim nas consequências que uma doença vem a ter. O principal foco do Brasil na atenção básica de saúde e na prevenção. Infelizmente, é no discurso, é na sua forma, mas não nas suas ações. É isso que eu quis dizer. Uhum. Pessoal, na minha opinião, pela minha observação, o artigo ele sequer responde à temática da pesquisa, né? Porque ele coloca como título Ações de alimentação e nutrição na alimentação primária na saúde no Brasil. Então ele está se propondo falar sobre as ações, né? Só que o que acontece? Ele não coloca qual que é as perguntas objetivos, isso não tem. O resumo, ou seja, a introdução dele não coloca a propostas de maneira clara, né? O Steve falou, mas principalmente ele faz uma introdução geral sobre políticas, né? Mas não sobre ações efetivas. Então, a impressão que se passa é que ele fez uma coletânea de dados, de informações, para formar uma narrativa que venha destacar ações desenvolvidas por determinadas secretarias, né? Você percebe isso no final, quando ele faz uma declaração, né? Que coloca as opiniões expressas no manuscrito são de responsabilidade exclusiva dos autores e não refletem necessariamente a opinião ou política da RPSP e PAJPH ou da Organização Pan-Americana de Saúde OPAS. Então eles pegaram dados de várias organizações e fizeram uma narrativa, pelo menos é isso que ficou aqui visível para mim. Mas eles não trazem, né, de maneira clara quais são as ações efetivas. Falou sobre a nutrição, sobre isso, sobre aquilo, mas quais são as ações? Porque se o tema está falando sobre ações, a minha pergunta é quais são essas ações? Então, Na verdade, eu achei não ficou claro isso. Eu posso fazer um contraponto? Sim, por favor. Do que você está falando. Na verdade, cada ponto ele tem uma ação assim, mas não é, ele só cita, por exemplo, né, crescer saudável, né, na página 4 ali de cima, tem crescer saudável, é uma ação, né? Ele discute o que foi aderido, não foi aderido, por exemplo, né? Só que quando você discute ações, né, eu entendo assim, tá bom, são ações, o que isso contribuiu? Isso não é falado, né? Ele cita, por exemplo, Programa Nacional de Suplementação de Ferro e Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A. São ações. Eu entendo que tudo que vem essa palavra programa, ele é uma ação. Programa ou ações. Só que ele não discute isso, ele cita. Né? Então, fala ações de alimentação e nutrição, ele cita. Tá? Agora, fala assim, tá bom, teve isso aqui. O que teve de impacto? Né? Isso aqui não
é citado, né? Exatamente. E também não... ele fala assim, né? Existem as ações, mas não são as ações que nós estamos buscando. É por isso que eu falei, ele cita, ele fala por cima, superficialmente, mas não detalha o que são essas ações. Não fica claro. Porque então, esse é o ponto. Por exemplo, quase todos os parágrafos, assim, muitos parágrafos, não, desculpa, não é quase todos, mas muitos parágrafos aparece a palavra ações. Mas, na verdade, se você vai falar assim, está falando ações coletivas de prevenção, né, e tal. Ok. Você vê poucos nomes, né? A gente sentiu falta de nomes. Quais são essas qual que é o nome, né? Isso eu também senti muita falta nesse sentido. Assim. Pelo menos a percepção que eu tenho desse artigo. Pois é, ações de alimentação e nutrição no Brasil iniciaram antes do SUS. Tá bom, como que chama essa ação? Ele não fala, né? Ações mais consistentes da APS, né? Por exemplo, a VAN, Vigilância Alimentar e Nutricional, eles consideram isso como uma ação. A Vigilância Alimentar e Nutricional, para mim, é um órgão que faz as ações. Né? Eu vendo esse artigo, eu me lembrei de algumas ações nesse sentido do Fundo de Pensão da Copel, no Paraná. Né? A Copel, os funcionários, né, principalmente os mais antigos, são estatutários, né, eles não são seletistas. Então eles criaram um fundo de pensão para poder manter os estatutários. Né? E eles tinham também lá um programa de saúde, né, junto do programa de pensão, em que eles têm um atendimento com um setor como se fosse do seguro de saúde Unimed ou algum outro semelhante. Né? E eles fizeram um levantamento do trabalho para que houvesse prevenção, né? Um projeto de prevenção, justamente para evitar gastos com medicamentos e com hospitais, melhorar o padrão de saúde dos associados. Então, a partir daí, eles tiveram uma série de ações. E quando se lê o documento deles, tem todo o detalhamento que é feito, né, nessas ações e quais os resultados que eles começaram a obter, resultados efetivos e a redução dos custos que tiveram e como que isso impactou diretamente no fundo de pensão. Então, eu vejo sim que faltou esse detalhamento. O que é exatamente que foi feito, que está sendo feito, porque está falando sobre ações, o tema aborda ações, né? Aí você fala ação tal, mas o que foi feito dentro dessas ações de maneira clara? Faltou a especificidade, né, de quais são essas ações. Pelo menos isso que eu observei. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de acrescentar? E, pessoal, se vocês não concordarem, tem que colocar aí. Não, eu discordo. Por favor. Isso que a gente está discutindo. Jorge? Não, concordo. Eu só fiz aquela menção. O que mais me chamou a atenção foi exatamente a correlação, né, e a relação, na realidade, de obesidade e doença no sentido, né, de hipertenso, diabetes, isso e aquilo. E é um número muito alto, e você vê que não tem adesão, né? Apesar de ser um número muito alto que ele comenta, só que ele não comenta o porquê exatamente, ele menciona que não tem adesão, continuidade. No início tem até um pequeno grupo, né, que estaria sendo acompanhado, tal, controle, mas desiste rápido. Mas assim, do artigo, basicamente foi isso, mas a gente vê que realmente a atenção básica primária não está preparada para, eu não, né, enxergando obesidade.
É mais nesse sentido. Mas eu, assim, agora deixa eu falar só para Por favor. fechar esse assunto aqui. Eu gostei desse artigo para te dar uma base teórica. Eu acho que ele dá uma boa base teórica no que existe, no que quesito de política e das ações em termos gerais, assim, sabe? Eu acho que eu estou pensando como que a gente vai escrever esse artigo nosso, né? Eu usaria isso aqui como aquela base teórica, tá, Celso?